Olá, tudo bem? Chegamos ao quarto dia do nosso jejum mensal, os milagres de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre o milagre em que Jesus anda sobre as águas. Esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 34, que eu sei que você já leu aí na sua casa. Esse milagre, um dos mais extraordinários de Jesus, aconteceu após um outro grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Após a multiplicação, o Senhor insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar, enquanto ele se despedia da multidão. E aí Jesus sobe ao monte e vai orar. Já havia passado um tempo e Jesus decide ir ao encontro dos discípulos. Mas ele tinha outro barco para ir? Não, ele foi andando sobre as águas, porque ele é Deus, porque ele tem poder para isso. E não porque ele queria mostrar o seu poder simplesmente para se aparecer, mas porque através daquele milagre, daquele testemunho, outras pessoas seriam salvas. Que é assim que acontece com as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Então Jesus, ele vai andando sobre as águas e já era noite. E os discípulos, ao ver alguém andando sobre as águas, obviamente algo totalmente incomum, eles ficaram apavorados, porque eles pensavam ser um fantasma. E Jesus chega, próximo a eles e diz: não precisa ter medo, sou eu. Mas Pedro fala: se é mesmo, Senhor, me chame e me faça andar sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro. Então, coloca o seu pé para fora do barco. E Pedro, de fato, anda sobre as águas junto com Jesus. Além de Jesus, Pedro foi a única pessoa que experimentou esse milagre de andar sobre as águas. E Pedro foi andando ao encontro de Jesus, mas, de repente, ele começou a perceber o vento, as ondas, começou a cair a ficha dele: eu estou andando sobre as águas. E quando ele começou a olhar para o vento, olhar para o mar, ele começou a afundar. Então Jesus estende a mão, pega ele pela mão e fala: homem de pequena fé. E ali naquele momento Deus, operou um milagre gigantesco para que vidas fossem salvas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o fim do texto diz que essa notícia se espalhou. A notícia do que Jesus havia feito se espalhou, e com isso muitas pessoas foram ao encontro de Jesus. Muitos enfermos foram ao encontro de Jesus para serem curados. E na nossa vida nós às vezes não entendemos certos problemas que nós vivemos, certas tempestades. Existem aquelas que são frutos de pecado, que são frutos de más escolhas, mas tem coisa que você vive na sua vida que você fala assim: peraí, Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que eu escolhi de errado? Mas existem tempestades na nossa vida que Deus mesmo permite. Foi Jesus que insistiu para os discípulos irem ali. Foi Jesus que insistiu para eles estarem ali. E eles ficaram amedrontados com aquela situação, vendo Jesus sobre as águas. E quando nós estamos com medo, nós começamos a enxergar fantasmas. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos apavorados, nós começamos a enxergar inimigos e coisas que na verdade nem existem. E sabe quando que Pedro começou a afundar? Quando ele tirou o olhar de Jesus. Sabe, quando nós estivermos no meio de desespero, no meio daquele momento de medo diante daquilo que nós estamos vivendo, se nós tirarmos o nosso olhar de Jesus, nós vamos afundar, nós vamos perecer. Então, que esse texto fique de lição para nós, que o Senhor pode fazer o impossível. E não importa a situação que nós estejamos vivendo, por mais amedrontado que nós estejamos, que nós venhamos fixar os nossos olhos em Jesus, porque nós vamos andar sobre as águas. Tem aquela canção Romper em Fé que diz, se o mar não se abrir, que nós possamos andar sobre as águas. Às vezes o milagre não vai ser do jeito que você espera, mas com certeza, se você estiver com os olhos em Jesus, você vai conseguir passar por isso. Amém? Deus abençoe.